noite, meu nome é Pedro Henrique Souza Marques. Eu vou falar sobre um pouco da Guerra de Sete Anos, que é o tema do meu TED Talk. A Guerra de Sete Anos foi um conflito que ocorreu na Europa, que teve consequências em outros continentes. Os principais beligerantes eram a França e a Inglaterra, Grã-Bretanha, mas tiveram outros muito importantes como a Prússia, Rússia, Áustria, Portugal, Espanha. Realmente os principais países europeus que estavam nessa guerra. Um dos conflitos das causas, né, que tem como consequência a guerra foi a disputa por colônias entre a França e a Inglaterra, que eram as duas maiores potências militares na época. Tiveram conflitos na América, na Ásia, até na África por recursos que os dois achavam que eram muito importantes e que realmente eram, porque esses recursos geravam capitais, que era o principal objetivo, tanto como França como Inglaterra. E a gente também pode falar um pouco das alianças dos países que compuseram essa guerra, né? Eu posso dar como exemplo a Prússia, como eu disse, né? E a Rússia, a Áustria. Então a gente tem algumas alianças se formando ali. A Prússia se aliou com a Inglaterra para o seu próprio benefício, porque tinha uma ameaça muito grande entre a Áustria e a Rússia contra a Prússia. Então eles tiveram que se aliar à Inglaterra para garantir a sua sobrevivência. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer do meu TED Talk. Então, gente, agora eu vou falar um pouco sobre três questões que, para mim, levaram ao estouro desse conflito. A rivalidade colonial, as tensões na Europa e as questões comerciais. A rivalidade colonial, acho que o nome já diz, né? Foram a disputa das grandes potências pelas colônias. As potências da Europa estavam envolvidas numa intensa competição de territórios ultramarinos, e as principais as principais das principais, né, se eu posso dizer assim. A França e a Grã-Bretanha disputavam o controle das áreas estratégicas, isso da América do Norte, Índia e Caribe, pela disputa de rotas comerciais, de recursos naturais, de mercado para os seus produtos, que as colônias nessa época, né, eram vistas como fonte de riqueza e de recursos naturais. Então, a gente tinha recursos naturais, fonte de riqueza que eu digo pode ser mercado para produtos manufaturados das grandes metrópoles. As tensões na Europa eu posso citar algumas, mas eu vou citar, acho que citar que eu acho para mim a principal, que era entre a Prússia e a Rússia. Desculpa, a Prússia e a Áustria. E isso contribuiu para um clima de estabilidade no jogo europeu, né? Então, quando a Prússia teve sua ascensão, a Áustria ficou meio receosa porque já tinha perdido o território da Silésia para a Prússia, que era um território muito rico em recursos naturais. A Áustria não gostou e a Áustria queria recuperar esse território, mas por meios militares, acredito eu que não conseguiria, pela Prússia ter um exército muito bom, que já tinha se provado em batalha. Tinha um rei, se eu posso dizer assim, né? Um líder que era muito estratégico, que tinha pessoas muito estratégicas ao seu redor. Então era bem difícil que a Áustria conseguisse recuperar a Silésia para a Prússia, da Prússia, né? E a rivalidade tradicional, né, entre França e Inglaterra, a gente vê isso em séries, filmes, essa rivalidade, né, entre esses dois reinos durante a história. As questões comerciais, acho que a gente pode citar as rotas, né? Rotas comerciais, que quem tinha as rotas comerciais comandavam as principais rotas, né? Comandavam o comércio ao redor do mundo. E essa questão das questões comerciais eu acho que aborda tanto as rivalidades coloniais quanto as próprias questões comerciais. Então, quem detinha isso detinha o poder do comércio, sabe? Detinha o poder de poder falar, você pode, você não pode, sabe? Como restrições comerciais e tarifas e tudo mais. E é isso. Gente, eu vou falar agora sobre os principais países presentes na Guerra de Sete Anos. Eu vou citar alguns, como a Grã-Bretanha, França, Prússia, Áustria, Rússia.
Mas eu botei esses três que para mim são os principais. Eu acho que a Áustria também pode estar ali, mas eu acabei não colocando. É, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, era uma das principais potências coloniais do século, com vastos impérios na América do Norte, Índia, África, Caribe, super conhecida pela sua marinha, né? Então ela tinha essa prerrogativa. Na América do Norte, a Grã-Bretanha lutou contra a França pela supremacia colonial em disputas territoriais, no que hoje eu acredito ser o Canadá. Na Europa, a Grã-Bretanha estava em guerra contra a França e seus aliados, lutando para conter a expansão francesa e manter seu domínio naval. É muito fácil a Inglaterra se proteger porque é um território insular, então é cercado por mar. E ela tinha uma marinha muito forte, a marinha mais forte daquela época era da Inglaterra, então eles se defendiam muito bem. A França, ela também possuía um vasto poder, né, um vasto império colonial, ela era uma das grandes potências também, junto com a Inglaterra disputavam esse posto. E na América do Norte ela enfrentou a Grã-Bretanha nos mesmos territórios, né, no que hoje seria o Canadá, salvo engano. E na Europa ela desafiava o poder britânico, mas infelizmente era bem difícil. Acho que territorialmente ela não conseguia chegar, por a Inglaterra ser um território insular. Pelo meio marítimo era bem difícil, pela Inglaterra ter uma grande marinha. Então ela tentava sobre alguns domínios da Inglaterra no continente europeu. Atacava regiões como os Países Baixos, a Renânia, porque era o que ela talvez conseguisse, tivesse um pouco mais de êxito, porque era uma batalha em terra, sabe? A Prússia, ela emergiu como potência militar muito forte sob o reinado de Frederico II, que era até conhecido como Frederico o Grande. E a Prússia estava em guerra contra a Áustria e seus aliados. Então ela fez uma aliança com a Inglaterra para também se resguardar da Áustria, sabe? Ela queria manter o seu domínio. Então, já que a Áustria se aliou com países que eram contra a Inglaterra, a Prússia se aproveitou disso e fez uma aliança com a própria Inglaterra para sua autodefesa, se eu posso dizer assim. Era um jogo de uma faca de dois gumes. Então, eu vou falar um pouco sobre as alianças que ocorreram nessa Guerra de 7 anos. A primeira delas, que como está no slide, né, é a Aliança Franco-Austríaca. A França e a Áustria, apesar de suas histórias de conflitos passados, elas se juntaram contra a Prússia numa aliança temporária. A Áustria estava buscando recuperar os territórios perdidos, como a Silésia, e se aliou à França para isso. Mas lembrando que a Prússia era uma aliada também da Inglaterra, então a França se aproveitou disso também, que como tinha um inimigo em comum, se aliou à Áustria para lutar contra a Prússia e indiretamente também contra a Inglaterra, já que a Prússia era uma aliada inglesa, uma aliada da Inglaterra, desculpa. Depois a Aliança Anglo-Prussiana, a aliança da Inglaterra com a Prússia. Elas formaram uma aliança militar durante a guerra devido ao seu interesse em comum. Encontrar a expansão francesa na Europa e a Prússia também conter o ímpeto austríaco de tentar recuperar a Silésia. Embora a Inglaterra tivesse... A Grã-Bretanha, desculpa, eu vou confundindo muito, sabe? Tem coisas em comum. Embora a Grã-Bretanha estivesse mais focada em seus conflitos coloniais na Europa, né? Com a França... Desculpa. Embora ela estivesse focada nos seus conflitos com a França, ela apoiou a Prússia financeiramente e diplomaticamente na Europa. Então a Prússia tinha um grande aliado nas suas aspirações de se tornar uma grande potência na Europa. E a Aliança Anglo-Portuguesa. Essa é uma aliança interessante porque fala de Portugal. A Grã-Bretanha ela tinha uma aliança muito duradoura com Portugal, até porque, se a gente lembrar, né, Brasil, colônia, Portugal, Inglaterra, a gente vai lembrar que tinham muitas coisas em comum, e a Inglaterra meio que subjugou Portugal. Eu acho que subjugou fica muito forte, mas eu acho que é a palavra ideal. Subjugou Portugal, então para todo lugar que a Inglaterra ia, Portugal tinha que acompanhar, por estar devendo muito dinheiro à Inglaterra. Por tudo que a Inglaterra havia feito por Portugal e por Portugal estar subjugado à Grã-Bretanha, né? Eu tô falando que eu tô confundindo Inglaterra e Grã-Bretanha. Então eles tinham uma aliança duradoura. Então, pra mim era mais a Inglaterra falava, Portugal fazia, mas vamos falar com uma aliança duradoura.
E Portugal, embora não fosse uma grande potência, ele desenvolveu um papel estratégico na proteção dos interesses britânicos no Atlântico e na África. No Atlântico a gente pode falar como Brasil colônia, é, e na África, Portugal também tinha diversas colônias na África. Eu posso citar uma, que se eu não me engano é Angola, e além de fornecer tropas e recursos para os esforços de guerra britânico. E era um território, não era um território inglês, né? Não era um território britânico na Europa, porque Portugal tinha sua soberania, mas era um aliado continental na própria Europa. Então, gente, eu vou falar sobre o Tratado de Paris de 1763, que põe fim à Guerra de Sete Anos. Esse tratado ele privilegia a Grã-Bretanha, que foi a principal vencedora da guerra, onde teve transferência de vastos territórios da América do Norte das mãos da França para a Inglaterra, porque a Inglaterra foi a vencedora e a França, a gente pode dizer que perdeu, então ela tinha que ceder. Como resultado disso, a Grã-Bretanha emergiu como a principal potência, a principal hegemon do sistema internacional na época, porque ela tinha vastos territórios coloniais, então ela tinha vastos territórios com muitos recursos naturais e mercados e rotas comerciais, e ela deu uma restrição à França na América do Norte, porque o Tratado de Paris ele impôs restrições ao domínio francês. Então, como a França perdeu, a Inglaterra permitiu que ela mantivesse algumas pequenas ilhas no Caribe e algumas colônias de pesca, o que, em relação ao que a Inglaterra tinha ganhado, era muito pouco. As implicações na Europa desse tratado: o Tratado de Paris redefiniu as fronteiras e os territórios na Europa. A Prússia, ela, como aliada da Grã-Bretanha, ela se aliou bem, né, como Grã-Bretanha. Ela manteve a Silésia, consolidou sua posição como uma grande potência na Europa. A Áustria, embora ela não tenha alcançado as metas territoriais na guerra, manteve essas posições que tinham na Itália, então a Áustria não saiu tão perdedora como a França. E como impacto global, o Tratado de Paris ele teve implicações que não apenas redefiniram os impérios coloniais na América do Norte, mas também estabeleceu bases para o equilíbrio de poder na Europa, influenciando as relações internacionais nas décadas seguintes. Então esse tratado ele serviu para equilibrar o jogo europeu na época. Ele redefiniu as fronteiras da Europa e deu uma certa tranquilidade. A gente também vai falar sobre o fortalecimento econômico britânico, que foi a principal vencedora da guerra, a Grã-Bretanha. A gente pode falar sobre as questões coloniais, que ela ganhou diversas colônias na América do Norte e na Índia. Então, esses novos territórios aumentaram muito os recursos disponíveis para a Grã-Bretanha em relação à capital e abriram novos mercados para o comércio britânico e forneceram acesso a matérias-primas muito valiosas. O domínio naval reforçado, a gente já sabe que a Marinha Britânica sempre foi muito forte, só que com a vitória na guerra ela ficou mais forte ainda porque tinha mais dinheiro para investir na sua marinha e onde era o seu principal foco, porque é um país insular, então o seu principal foco vai ser a marinha. O controle dos mares permitiu que a Grã-Bretanha ampliasse seu comércio global e proteger suas rotas comerciais. Eles eram a principal marinha e tinham as principais rotas comerciais. E isso é um combo e tanto, né? E benefícios comerciais, a gente pode citar o aumento do comércio, resultante da expansão colonial, e as colônias forneciam, como eu disse, né, matérias-primas e eram essenciais para a indústria manufatureira britânica. E os produtos manufaturados britânicos também eram repassados para as colônias, então era um mercado muito grande. Essa junção de capital resultou no investimento em infraestrutura e indústria. O aumento da riqueza proveniente do comércio colonial e do crescimento econômico permitiu à Grã-Bretanha investir em infraestrutura e indústria. E a gente pode citar como um dos impulsos, se eu posso falar assim, né, um dos impulsos para a Revolução Industrial Inglesa, que ocorreu, né, um pouco depois. Essa junção de capital, esse acúmulo de capital é decorrente da Guerra de Sete Anos, que depois dá um up, se eu posso falar assim, e gera a Revolução Industrial, porque com muito capital acumulado, né, a gente sabe o que ocorre. Vou falar sobre o fim da Guerra de Sete Anos, a conclusão do conflito. A Inglaterra emerge desse conflito como uma grande hegemon do sistema internacional. A França entra em declínio. A gente também tem, como eu disse no slide anterior, né, um impulso para a Revolução Industrial Inglesa, que é um
um ponto muito importante para o mundo contemporâneo. Então a Guerra de Sete Anos foi um trampolim, se eu posso dizer assim, para a Revolução Industrial, no caso da Grã-Bretanha. Então a gente pode citar até o equilíbrio de poder, né? Com o Tratado de Paris, a redistribuição de fronteiras na Europa. E esse equilíbrio de poder gera paz. E a paz é muito importante pra gente que a gente ainda não conhece a guerra, mas a gente conhece a guerra, mas não conhece, se eu posso falar assim. Porque a gente está próximo, mas não tanto. Porque com o advento da globalização a gente consegue saber o que acontece, por exemplo, nas guerras da Rússia, da Ucrânia, de Israel e Palestina. Mas a gente não está lá, então a gente tem que admirar muitos tempos de paz e sempre correr da guerra, mas nem sempre é assim que os nossos